Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, quero mostrar o meu book haul do mês de agosto de 2025, todos os livros e quadrinhos e mangás que eu adquiri durante o mês. Mas antes de falar sobre cada um deles, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e vai fazer com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Durante o mês de agosto, eu acabei adquirindo bastante mangás. Então, eu tenho algumas coleções finalizadas, outras iniciadas, alguns livros. Então, eu dei uma freada aí nas compras de livros, mas ainda assim são boas recomendações aqui de leituras que eu tenho para os próximos meses e que com certeza também são excelentes recomendações para que vocês possam também conhecer tramas diferentes, histórias variadas aí para selecionar aí como dica de leitura para os próximos meses. Começando com os mangás, eu consegui durante o mês de agosto adquirir o segundo volume de Old Boy, esse mangá que tem 3 volumes lançados aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Então, esse mangá aqui que já havia sido lançado pela editora Nova Sampa. Então, ele segue o mesmo padrão da edição anterior. É um super calhamaço falando aí de mangás. Então, o primeiro volume tinha o design vermelho, tem, né, na verdade, esse design vermelho, enquanto esse aqui é azul. E aí só me falta agora o terceiro volume para completar essa coleção. Da Dark Side, eu comprei no site deles esse mangá que foi lançado durante a Bienal do Livro, que é Engolidos pela Terra, do Osamu Tezuka. O Osamu Tezuka, que eu tenho bastante coisa dele aqui, acho que vale até, eu já li alguns, mas acho que vale muito a pena um projetinho de leitura das obras dele que eu já tenho aqui na minha estante. Então, trabalho sensacional aí da editora Darkside com pintura trilateral verde. Esse aqui, ele tá um pouco diferente do padrão que eles lançam do autor na casa, né? Então, achei que eles deram uma alterada bem interessante. Da Fóssil dos Sonhos, todos os contos de Satoshi Kon. Eu mostrei aqui no mês passado o mangá desse autor, que foi lançado pela editora New Pop. Então essa é a edição aqui da Pipoca Nankin, sem a jacket. E aqui nós temos um pouco da arte, trabalho editorial excepcional da editora Pipoca Nankin. Então, vale lembrar que eu não estou falando aqui a sinopse, estou só mostrando mesmo os livros, mas eu vou deixar aqui todos os links para que vocês, na verdade, conheçam essa sinopse. Esse mangá aqui, ele tem os 15 contos do Satoshi Kon, então estou bem interessado aí para começar a desvendar um pouco aí sobre a obra desse autor. Esse mangá aqui se chama Shigahime, acho que é isso, do Hirohisa Sato, que foi lançado pela editora Darkside. É um mangá relativamente pequeno em relação, por exemplo, ao da Pipoca Nankin, que aí, por exemplo, segue esse padrão também da editora Darkside, então ele é um pouco pequeno. Uma história de vampiros famintos, violentos, belos e jovens prontos para sugar você. Uma história bem interessante para se ler durante o mês de outubro, talvez. Tá aqui um pouco da arte desse mangá. Então aí, até agora eu já mostrei 4 mangás para vocês. Adquiri, estavam se desfazendo. Eu acho que a Panini está relançando esse mangá aqui do Osamu Tezuka e do Naoki Urasawa, que é Pluto. Tenho muito interesse em ler. Aqui eu adquiri os 8 volumes. Na verdade, essa aqui é a edição anterior. Então os mangás estavam bem novos. E aí, deixa eu mostrar aqui cada uma das capas. Mas essa é a capa do primeiro volume. Aqui, segundo volume.
terceiro volume. Vou ver só se está na ordem. Tá. Quarto volume. Aqui, quinto volume. Sexto volume. Sétimo volume. E oitavo volume. Conforme eu disse, acho que já dá aí para fazer um projeto de leitura do Osamu Tezuka, que é um mangaka que aparentemente eu já tenho bastante coisa. Esse aqui eu comecei na verdade, a refazer a coleção. Eu tinha os primeiros volumes, mas acabei me desfazendo por algum motivo e adquiri agora, recentemente, os 5 primeiros volumes de Bleach, que é do Tite Kubo, que é lançado pela editora Panini, né? Aí aqui nós temos o primeiro volume. Eu coloquei aqui fora da ordem, mas segundo volume, aqui terceiro volume, quarto volume e aí o quinto volume. Eles só mostrando um pouco da arte desse mangá. Acho esse aqui, na verdade, eu conhecia mais o anime, né, que tinha disponível. Então assisti alguns episódios e gostei bastante e resolvi que queria ler aí os mangás. Ainda não comecei a ler nenhum deles, mas tenho aqui à disposição os cinco primeiros volumes. O único quadrinho que eu adquiri durante o mês de agosto, e eu já li, que é a Sociedade Dragões do Chá. É um quadrinho bem fofo, para não dizer outra palavra, mas é bem interessante. Então ele é bem curtinho, gostei bastante um pouco da arte dele, que é muitíssimo interessante e bonito. Agora, os únicos livros que eu adquiri durante o mês de agosto, começando aí para a leitura coletiva, começando aí com o livro da leitura coletiva do Clube do Livro do Servino Wids, que foi O Estrangeiro, do Albert Camus. Já li esse livro, não vou falar sobre ele aqui, porque eu pretendo falar no vídeo de leituras do mês, mas foi o meu primeiro contato com a obra do Albert Camus, e aí esse aqui é publicado pela editora Record, seguindo aí com as minhas aquisições da Antofágica, já que eu tenho a Antofágica como uma editora que funciona bastante para mim com os livros clássicos. Gosto muito das edições, ainda que, na verdade, toda vez eu falo isso, mas algumas pessoas reclamam do design dos livros, mas eu particularmente não tenho nada o que reclamar. Esse aqui é o Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Aqui tem o postal que vem com o spoiler do próximo livro, e aí aqui é ilustrado pelo Pedro Meyer. Deixa eu pegar aqui uma ilustração, mas são ilustrações bem interessantes. Eu sei que são polêmicas, né, as ilustrações da editora Antofágica que eles colocam nos livros, mas eu particularmente gosto bastante. Então esse aqui, ele conta com... Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu acho que esse aqui que conta... Ele conta com a apresentação do Stefan Volpe, que é um autor nacional muitíssimo interessante e tem algumas publicações. E eu acho que nesse livro aqui tem um texto da Fabiane Guimarães, se eu não me engano. Eu não estou encontrando aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Pós-fácios de Rogério Fernandes dos Santos, Sidney Chalhoub e Fabiane Guimarães. Fabiane Guimarães, que é a autora do Como Se Fosse um Monstro e Apague a Luz Se For Chorar, lançado pela editora Alfaguara. Agora, livros que eu adquiri da editora Darkside. Então foram 3 livros. O primeiro dele é Parasite Eve. Isso mesmo, Parasite Eve, do Hideaki Sena. Essa edição aqui, bem bonita, tem esse corte verde. A edição está realmente muito bonita. A diagramação, ela é padrão da Darkside, então no começo
dos capítulos. A folha de guarda é uma edição muitíssimo primorosa deles. Então, mais... E agora, outro livro da editora Darkside, que é Otiswish, que é do Gold, Almas Obscuras, conta com tradução do Luiz Cláudio. O livro tem essa pintura trilateral preta. A folha de guarda, na verdade, eu acho que não dá nem para ver, mas segue os capítulos aqui, segue a padronização aí da editora Darkside, e aí a diagramação também é bem padrão da editora. E aí o mais recente lançamento deles que eu adquiri, que é da Jessica Kihori, As Promessas de Areia e Fogo. Então tem essa pintura trilateral bem bonita, essa folha de guarda, com tradução da Viviane Diniz, pelo selo Dark Love. E aí a entrada dos capítulos é assim. Essa pintura trilateral, ela tá bem bonita. Vocês podem ver aqui, gostei bastante. Não sei se eu vou gostar do livro, mas vai ser lido aí muito em breve. Bom, então aí durante o mês de agosto eu contei aqui 23 aquisições que chegaram aí ao longo desse mês. Então estou bem satisfeito aí com as minhas compras, e serão leituras que algumas eu já fiz, outras que serão incluídas aí nas minhas rotinas literárias muito em breve. Deixa nos comentários quais foram os livros, quadrinhos e mangás que vocês adquiriram durante o mês de agosto de 2025. Eu vou gostar muito de saber quais foram as compras que vocês realizaram. Também gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 8 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando aqui no Recomendo Ler, e até o próximo vídeo.